Charles o quê? Spurgeon. Se não me engano, acho que o primeiro nome é Charles mesmo. Spurgeon, ok? Mais conhecido como Spurgeon. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia nos diz o seguinte, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Assim que os irmãos se colocarem de pé, estarei lendo. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Oremos, Pai. Entregamos o nosso corpo, a nossa boca, a nossa mente, nossos pensamentos neste momento, para que o Senhor possa usar para a honra e glória do seu nome e que possa transmitir a sua perfeita palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, podem se assentar. Um guia prático para o novo ano. Irmãos, a vida cristã é uma vida cheia de riscos, é uma vida de batalha em qualquer área da vida. Em todas as áreas de nossas vidas nós temos lutas, nós temos desafios e nós corremos riscos de cair, corremos risco de pecar, corremos risco de desagradar a Deus. Nos negócios, na vida profissional, sempre há um risco ali de nós desagradarmos a Deus, de nós agirmos de uma forma que não é a forma que Deus queria que nós agíssemos, de nós talvez pisarmos os nossos companheiros de trabalho, ou fazer qualquer outra coisa. Sempre há riscos, até mesmo em nossa própria casa. Em nossa própria casa nós temos provações, passamos por provações, e na realidade podemos até dizer que na nossa própria casa é muito mais difícil você ser um cristão, porque ali você não consegue disfarçar, ali você não consegue enganar. E quanto mais pessoas estão juntas por mais tempo, mais o risco de ter contratempo, mágoas, palavras erradas, né, uma ira, mentiras e outras coisas mais. Mas e se eu dizer para você que até mesmo nos pastos verdejantes da palavra de Deus nós corremos risco? Pastor, espera aí, o senhor falou uma blasfêmia agora. Calma, respira, irmão, respira. Espera aí, calma, respira, que eu vou explicar. Até mesmo nos verdes pastos da palavra de Deus. Por quê? Irmãos, mesmo lendo e estudando a palavra de Deus, nós corremos riscos. Pastor, mas explica. Calma, eu vou explicar, calma. Os nossos corações corruptos podem deturpar a palavra de Deus. Podemos ser instáveis, podemos ser ignorantes. E com isso nós podemos perverter a palavra para a nossa própria destruição. Podemos fazer Deus dizer aquilo que Ele não disse. Isso é o que mais acontece em muitos púlpitos. Os pregadores, os pastores fazem Deus dizer aquilo que Ele nunca disse. Então nós corremos risco, mesmo lendo e estudando a palavra perfeita, né, esses pastos verdejantes, puros, porque o problema somos nós, o problema sou eu. Por isso que a vida cristã é uma vida de riscos.
Agora, como podemos evitar isso? Como podemos fazer para ter menos riscos? O nosso texto nos responde, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Este texto, irmãos, parece ser aqui um remédio para as enfermidades de nossa vida espiritual. Todos nós corremos risco de ficar doentes espiritualmente. Enfermidades que até os estudantes da Bíblia, como eu já disse, até os estudantes da Bíblia estão expostos. Antes de tudo, então, queremos apresentar este texto, 2 Pedro 3:18. Queremos apresentar esse texto como um guia prático, principalmente para o novo ano que nós vamos entrar hoje. Hoje não, né? Amanhã, né? Que já vai ser outro dia, né? Depois da meia-noite. Vamos entrar nesse culto, o culto mais longo da história, que começou em 2021 e termina em 2022. Ok. Mas, pastor, então, o que este guia divino nos mostra? Tudo bem, vamos lá. Primeiramente, nós vemos aí o mandamento divino. Este guia prático nos mostra um mandamento divino: antes crescei na graça, e não só na graça, mas crescei também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você percebe aí que não é qualquer pessoa que pode crescer aqui? Crescer na graça, aqui temos um mandamento só para aqueles que já foram vivificados pela graça. Se alguém ainda não foi vivificado pela graça, não tem como essa pessoa crescer na graça e muito menos crescer no conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nunca recebeu Jesus como Salvador e Jesus nunca se tornou o Senhor dessa pessoa. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, a Bíblia nos diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Ou seja, os que já foram vivificados pela graça do Senhor Jesus Cristo, estão vivos, mas no meio de mortos. Ou seja, no meio daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Ainda não deixaram Jesus ser o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, crescer na graça aqui é um mandamento só para aqueles que foram vivificados por essa graça. Se você ainda não foi vivificado pela graça de Deus, ainda não nasceu de novo, o nascimento espiritual em Cristo, gerado pelo Espírito Santo, então esta mensagem, pelo menos, não é para você. Antes você precisa receber Jesus como Salvador. Aí sim você pode crescer na graça, aí sim você pode crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador, e você pode ver uma vida que glorifica a Deus. Mas, irmãos, crescer na graça é crescer na fé, ou crescer em fé. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é crescer em fé. Creiam mais, irmãos. Creiam mais nas promessas de Deus. No próximo ano de 2022, muitas vezes, irmãos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós precisamos muitas vezes orar e pedir para Deus: Senhor, eu creio, mas ajuda da minha incredulidade. Não é verdade? Muitas vezes a gente parece estar crendo, mas você percebe que ainda tem lá um resquício de incredulidade. Nossa fé tem que ser uma fé que não vacila, principalmente ante as promessas de Deus. E são muitas promessas de Deus. A Bíblia tem muitas promessas. Hebreus 10, versículo 23,
Hebreus 10, versículo 23, a Bíblia nos diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, e Ele prometeu. E se é fiel o que prometeu, nós podemos confiar, nós podemos reter firmes a nossa confissão, quando chegamos principalmente ao Senhor Jesus e confessamos os nossos pecados, e pedimos para Ele ser o nosso Salvador, e conforme diz a palavra de Deus, já disse hoje, quem crer no Filho, tem a vida eterna. Mas talvez, pastor, mas eu ainda cometo pecado, eu ainda sou fraco na fé. Cresça, irmão. Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Retenha firme essa confissão. Retenha firme essa confissão da sua esperança em Cristo, porque fiel ao que prometeu. Por isso nossa fé precisa crescer. Eu falei outro dia, né? A fé é como um músculo, precisa exercitar. Tinha alguns jovens aí fazendo academia, não sei se ainda estão, mas cresceram, né? Eduardo era mais magrelinho. João Paulo também era mais magrelinho, né? Eu sei que teve um problema com o braço aí, né? Mas andou, né, um tempo aí também fazendo academia, não é verdade? Começa a crescer os músculos, não é verdade? Começa a ficar tudo cheio de alergia, né? Fica uns calombos, né, para todo lado. Eu estou brincando. Mas a fé é da mesma forma. A nossa fé muitas vezes é raquítica, magrela, não aguenta nada. Precisamos exercitar, precisamos crescer. Mas crescer como, pastor? A nossa fé precisa crescer, sabe em quê? Em alcance. Ou seja, crendo em mais verdades. Crendo em mais verdades. Nossa fé também precisa crescer, não só em alcance, mas em firmeza. Ou seja, tendo mais domínio de cada verdade. Quanto mais nós estudamos, né, e nós estamos aqui para isso, quanto mais nós estudamos as verdades da palavra de Deus, mais a nossa fé se firma. Como tem sido gostoso estudar sobre a segurança de salvação aos domingos, não é verdade? Como a nossa fé tem cada vez mais firmado nessa verdade. Mas nossa fé também precisa crescer em constância, ou seja, não sendo vacilante, não sendo uma fé que uma hora está lá em cima e depois está lá embaixo. Como alguns crentes muitas vezes, né? Chega um culto e está todo animadão, e no outro culto, hoje eu não estou bem. Constante. A nossa fé tem que ser constante, crescer em constância, não sendo vacilante. E em quarto lugar, a nossa fé precisa crescer em simplicidade. O que é isso, pastor? Descansando plenamente na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Como é gostoso descansar em Cristo. Como é gostoso, como nós já dissemos hoje, estar ao pé da cruz. Porque foi ali que Jesus purificou, foi ali que Jesus apagou todos os nossos pecados com o seu sangue precioso. Mas crescer em graça é crescer em amor também. Crescer em graça é crescer em fé, mas também é crescer em amor. Se seu amor é uma faísca, talvez seja uma faísca, né? Ele então precisa se tornar uma chama consumidora. Você precisa orar para Deus para que o seu amor se torne uma chama consumidora. Se talvez você tenha trazido pouco a Deus, talvez você tenha amado pouco a Deus, talvez você tenha amado pouco aos irmãos, talvez você tenha amado pouco a igreja do Senhor Jesus Cristo, ore para que você possa trazer tudo a Ele. Tudo. Eu lembro daquela ilustração, né, daquela menininha, um pregador pregando sobre missões, falando, olha, traga aqui a sua oferta. E aquela menina não tinha nada. E quando então eles foram recolher a oferta para missões e para os missionários, para que almas possam ouvir de Cristo, né, e ser salvas,
aquela menininha chegou na frente daquele irmão que estava recolhendo e falou: olha, põe no chão, né? Um pratinho como esse aqui, né? Põe no chão. Aquele irmão, amigo, tá doido, menino? Pôs aqui no chão? Não, põe no chão. Aí ele viu a seriedade da menina, que ela não estava brincando, aí pôs no chão. Quando ele pôs no chão, a menininha subiu em cima do pratinho. Falou: olha, eu não tenho nada para oferecer para Deus, não vou oferecer minha vida. Ela ofereceu tudo que tinha, toda a sua vida. E eu não lembro, né, o nome dessa menina, né? Mas foi uma grande bênção. Foi uma trabalhadora na obra de Deus. Nós temos um exemplo também na Bíblia, em Mateus 26, versículo 7. Uma mulher. Mateus 26, versículo 7. Uma mulher que deu tudo. Ela amou de tal forma o Senhor Jesus Cristo que ela deu tudo o que tinha. Mateus 26, versículo 7, a Bíblia nos diz: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Não era um perfuminho de R$1,99, não, se é que tem, né? Era algo original, não era uma farsa, né? Ou até mesmo como é que é a palavra? Imitação, né? Como existem muitos por aí. Imitações de perfumes caros, né? Aqui era um perfume autêntico, um unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça. A cabeça de quem aqui? Jesus. E derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Tudo que ela tinha era aquele unguento de grande valor. Talvez ela procurou alguma coisa na sua casa e olha, mas o que eu posso dar para Jesus? O que eu posso fazer para Jesus? Acho que eu vou pegar essa amostra grátis aqui e vou derramar na cabeça dele. Como muitas vezes nós fazemos, né? Dá só aquilo que sobra, aquilo que não vai fazer falta. Estamos amando pouco. Mas ela pegou aquilo que tinha mais caro. Eu não lembro aqui, não pesquisei, mas o valor desse perfume era muito caro. Muito caro mesmo. Mais do que os perfumes da Boticário, viu? Ou esses perfumes importados que existem por aí. O negócio era caro. Agora eu não lembro para não falar besteira, né? Mas a Bíblia diz aí, de muito valor, porque era caro. E talvez ali em 5 segundos, o valor foi tudo embora. Porque ela derramou na cabeça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz quem muito ama, né? Na verdade, muito faz, né? Aquele que muito ama, ele faz mais, né? Aliás, isso é algo real em nossas vidas. Se nós amamos a Deus pouco, nós vamos fazer pouco. Se nós amamos a Deus muito, nós vamos fazer muito. Por isso há necessidade de nós crescermos em amor, porque crescer em graça e no conhecimento de Jesus Cristo é crescer em amor. Ore então para que seu amor aumente nesse ano 2022, mais para com Deus e mais para com os irmãos na fé. Ore para que o seu amor seja mais prático e menos teórico. Nós somos muito bons em amar de teoria. Eu te amo, irmão, eu te amo, eu te amo, irmão, eu te amo. Mas quando precisa a gente, agora não dá, desculpa. O irmão lá vai ajudar. Eu não posso. Que nesse ano de 2022 nós possamos realmente deixar a teoria de lado e começar a praticar aquilo que sai da nossa boca. Para que este amor preencha todos os nossos pensamentos. Para que esse amor preencha todas as nossas palavras. Tudo que nós fazemos.
para que esse amor seja intenso em nossas vidas como uma chama, consumindo todo o nosso ser. Mas crescer na graça também é crescer em esperança. Obrigado. Crescer na graça também é crescer em esperança. Guardem a bem-aventurada esperança. Guardem, irmãos. Porque lá em Tito, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança, e que mais? E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui esse texto está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Que essa esperança, irmãos, não se vê ainda, nos capacite a esperá-la com paciência. Nós não vemos Jesus, muito menos Jesus voltando. Muito menos quando nós até imaginamos, né? Jesus está lá esperando apenas a trombeta soar para vir buscar a igreja. Nós não vemos isso, mas imaginamos, esperamos, porque a Bíblia diz que ele voltará. Os anjos disseram que ele voltará, e ele disse que voltará. Que esta esperança nos faça sentir as alegrias dos céus, mesmo estando na terra. Que essa esperança nos dê a imortalidade enquanto ainda somos mortais. Que essa esperança nos dê a ressurreição antes da morte. Que essa esperança nos faça ver a Deus, mesmo não tendo uma imagem tão perfeita, tão correta de Deus. Crescer na graça também é crescer em humildade. Crescer na graça é crescer em humildade, que possamos, irmãos, dizer com sinceridade, não sendo hipócrita, mas que possamos dizer com sinceridade: sou menos, ou talvez até menor, sou menos que o menor de todos os santos. Eu sou o mais desprezível entre o menor de todos os santos, de todos os salvos. Que possamos dizer isso com sinceridade, não com hipocrisia. Mas crescer em graça também é crescer em consagração. Consagração. Que possamos exclamar também com sinceridade, assim como o apóstolo Paulo exclamou: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Que possamos exclamar com sinceridade essas palavras. Crescer em graça também é crescer em contentamento. Que possamos então, irmãos, sentir verdadeiramente a mesma coisa que o apóstolo Paulo sentiu. Aprendi a contentar com o que tenho, seja muito ou seja pouco. Que possamos realmente sentir isso. E não ficar correndo atrás de mais bens, para ver se alcança uma felicidade que não tem. Em suma, Filipenses 4:8, texto bem conhecido, né? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui? O que o texto está querendo dizer aqui? Cresça nessas coisas. Cresça em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Cresça, pense nisso e cresça. Porque ainda não somos perfeitos, irmãos. Porque ainda não chegamos ao céu.
Ainda não fomos transformados a um corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado. Ainda não fomos, ainda estamos ainda nesse corpo pecador. Ainda estamos sujeitos aos pecados. Então precisamos crescer. A Bíblia cita algumas ilustrações sobre crescimento. Eu quero citar apenas uma. Precisamos crescer como uma árvore. Como uma árvore. Eu sei, você não entendeu nada, né? Mas eu vou explicar. Em Salmo 1, né, versículo 3. Salmo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto essa pessoa fizer, né, eu acrescentei pessoa, só para ficar mais fácil de entender, e tudo quanto essa pessoa fizer, prosperará. Esse aqui é um crescimento do crente, como uma árvore. Eu vou explicar melhor para os irmãos. Uma árvore, ela cresce tanto para cima quanto para baixo. Porque para baixo ela cresce em raiz. Então que possamos, irmãos, crescer como uma árvore, que as nossas raízes possam crescer para baixo, em humildade, como eu já disse. E ao mesmo tempo crescendo para baixo, enraizando mais, cada vez mais em Cristo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nossos galhos, nossos ramos, possam crescer para cima, possam se encher de folhas, possam dar sombra às outras pessoas, possam dar muitos frutos, tanto para Deus quanto para as outras pessoas. Que nossas vidas possam ser uma bela árvore frutífera. Para a glória de Deus, irmãos. Você já parou, olhou uma árvore e disse: nossa, que árvore bonita. Estávamos vindo de Araguari e a Tamara reparou em umas árvores, né? Eles: olha, eu não tinha reparado nessas árvores, eu não lembro agora que árvore que era, né? Mas estava bonita, estava com flores, né? Na árvore, estava bonita ali na rodovia. Como é gostoso ver uma árvore frutífera, né? Não é só gostoso ver, né? Mas é gostoso ir lá e comer o fruto. Será que nossas vidas, irmãos, têm crescido de tal maneira, né? Que as pessoas olham: olha, que exemplo. Olha que fé. Olha como essa pessoa ama Cristo. Olha como essa pessoa é fiel a Deus. Os frutos vão aparecer. Tem o outro lado também, né? Como muitos dizem, né? As pessoas só lançam pedras em árvores que dão fruto. Olha, se não tem fruto, você vai lançar pedra para quê? Então, muitas vezes, aqueles que são mais, né, visados para lançar pedra, dá uma olhadinha, de repente, aos frutos que está nele, que está incomodando, né? Aí outros. Em segundo lugar, Tito capítulo 2, Tito não, 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 18. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmão, em segundo lugar, nós vemos aí uma responsabilidade humana. Primeiro nós vimos o quê? O mandamento divino, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer. Mas agora nós vemos uma responsabilidade. A Bíblia nos apresenta uma responsabilidade. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, é interessante nós notarmos, passamos aí pelo estudo de Hebreus, passamos aí pelo estudo de Romanos, pregamos em todas as cartas, né? Em todos os capítulos, né, dessas cartas, Romanos e Hebreus.
E é interessante notar que em várias cartas dos apóstolos, várias vezes, irmãos, eles param, eles dão aí uma pausa. Eles suspendem, basicamente, aí os seus escritos para adorar a Deus, para louvar o nome de Deus, tanto pelo que Deus é, quanto também pelo que Deus faz. E a Bíblia nos diz aqui: a Ele seja dada a glória. A Ele quem? O Verbo vivo que desceu do céu. Eu poderia citar várias coisas, mas ao Filho de Deus, aquele que fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. O nosso Salvador, aquele que nos comprou. Eu poderia ficar a noite inteira falando sobre esse Senhor Jesus Cristo, maravilhoso. Ele é Deus, a Ele seja dada a glória. Mas o texto também diz, quando? Agora. A Ele seja dada a glória, assim agora. Irmãos, muitas vezes nós deixamos a oportunidade passar, como hoje, por exemplo. Você não falou nada, você não deu glória a Deus. Não deixe de louvar e adorar a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fez por você, agora. E pelo que Ele é para nós, agora. Vamos coroá-lo, irmãos. Não é assim que nós cantamos? Coroamos a Ti, ó. Como é que é? Rei Jesus, ok, eu ia falar outra coisa, né? Irmãos, vamos coroá-lo. Ele é digno de toda coroação, de toda glória. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia também nos diz, a Ele seja glória, seja dada a glória agora, né? Assim agora, como no dia da eternidade. Irmãos, nós nunca cessaremos de louvar o nome do nosso Deus. Nunca cessaremos de adorá-lo. Aliás, os anjos fazem isso constantemente no altar de Deus. Constantemente, a Bíblia diz que eles estão lá adorando Deus. Nunca param. Nós começamos aqui na terra e vamos continuar no céu. Louvar e adorar a Deus. Então, nunca cessará o nosso louvor e adoração, pois sempre lembraremos tanto o que Deus é, quanto também o que Ele fez por nós. Sempre lembraremos. E a última palavra do versículo, qual é? Diga bem forte. Vocês não jantaram, né? Eu sei. Daqui a pouco nós vamos comer, tá? Amém! Opa, alguns aí que nunca falaram amém, falou agora. Que beleza, hein? Estou brincando. Mas amém. Esta palavra, irmãos, não só mostra o desejo do nosso coração, né, de adorá-lo, de louvá-lo, né? Mas também mostra, também afirma a nossa fé naquilo que cremos. Mostra também a alegria do nosso coração. Não é assim que nós dizemos amém, muitas vezes? Mostra também, né, ou seja, nos faz comprometer a fazer o que temos que fazer. Quando o pastor prega, quando a gente canta e alguém fala amém, envolve tudo isso aqui. Desejo do coração, afirmando a sua fé naquilo que crê, a alegria do seu coração com aquilo que está ouvindo e o comprometimento que ele tem com a obra do Senhor, em fazer o que tem que fazer. Concluindo, irmãos, que neste ano de 2022 que nós vamos entrar,
Daqui mais ou menos uns 17 minutos. Se aquele relógio estiver certo, né? Porque o meu aqui já falta só 12, né? Que nesse ano de 2022 possamos crescer na graça. Amém? Possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste ano de 2022 possamos crescer no louvor. No louvor. Na adoração a Deus. Sempre louvando, sempre glorificando a Deus por tudo o que Ele é para nós. E por tudo o que Ele faz por nós. E o mais importante, mesmo nós não merecendo. Irmãos, muitas vezes eu paro e olho, mas por que Deus fez isso por mim? Por que amigos meus partiram com Covid e por que Deus não me levou? Por que Deus me manteve com vida? Por que pessoas mais fortes do que eu, mais saudáveis do que eu, partiram com Covid e eu, que tenho tantos problemas, ainda estou aí, continuando com os problemas? Não estou falando assim de uma forma negativa, né? Mas assim, eu não mereço mais do que eles. Eu não sou melhor do que eles, irmãos. Aliás, eu considero alguns que partiram muito melhor do que eu. Antes me levasse e deixasse eles aí. Mesmo nós não merecendo nada, Deus ainda faz tudo por nós. E nós vamos ficar calados? Quando o pastor der a oportunidade, alguém gostaria de glorificar a Deus, nós vamos ficar calados, irmãos? Você está respirando? O Eduardo respirou fundo ali agora, ó. Você está respirando? É porque Deus está permitindo. Imagina quantos fôlegos, né? Nós tivemos aí neste ano de 2021. Imagina quantas vezes nosso coração bateu neste ano de 2021. E cada batida foi porque Deus permitiu. E nós não temos nada para agradecer? Não temos nada para louvar? Quando eu era mais jovem, né, muitas vezes o pastor dava oportunidade, e eu ficava pensando, né, mas o que eu vou agradecer? Mas o que Deus fez por mim? Espera, o que Deus fez? Mas rapaz, você está vivo, meu amigo. Você está respirando, você está andando. Você é salvo pela graça. Ainda fica perguntando, o que eu vou falar? A gente fica querendo grandes milagres, né? Espera aí, mas eu não ganhei na loto. Espera aí, também não jogo, né? Aí que vai ser um grande milagre mesmo. Eu não ganhei um carro, eu não casei, né? Vou falar com o nome não, para não passar vergonha, mas ele fica pensando, mas não, o que Deus fez por mim? Ele fez tudo. Tudo, irmãos. Tudo e mais um pouco, né? Que possamos crescer nesse ano 2022. Nossa fé. Principalmente nossa fé. Amém? Que tenhamos realmente objetivos em 2022. Que não entremos, irmãos, daqui a pouco nós vamos orar. Mas eu vou orar por quê? É isso que eu queria saber também. Daqui a pouco nós vamos orar. Você tem que saber pelo que você vai orar. Para Deus abençoar o ano 2022, pastor. Só isso. A sua mentalidade só consegue pensar nisso. Não tem nada que Deus possa fazer, não tem nada que você precisa melhorar, que você precisa da ajuda de Deus. Não tem nada que aconteceu em 2021 que não deveria acontecer e em 2022 você não quer que aconteça. A vida espiritual está muito boa, não precisa crescer mais. Você é um excelente pai, você é um excelente cristão, você é um excelente trabalhador. Nota 10 para você. Não tem nenhum erro. Temos muita coisa para orar.
temos muita coisa para colocar diante de Deus, com sinceridade. Tem outras mensagens, talvez a gente prega domingo, né? Algumas, uma que fala talvez sobre uma nova chance. A partir da meia-noite nós vamos ganhar uma nova chance. Tem um texto na Bíblia que fala sobre aquela árvore, né? Onde o Senhor vai lá e não vê fruto. Não tem fruto, vamos arrancar essa árvore. Não dá fruto. Aí o trabalhador fala, não, deixa mais um ano. Eu vou trabalhar com ela, deixa mais um ano. E se ela não der fruto, aí você arranca. Quantos frutos nós demos este ano? Muitos? Ou poucos? Ou nenhum? Vamos crescer, amém? Como uma árvore. Galhos longos. Flores maravilhosas. Frutos apetitosos. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.